bem? Como você tem passado? Que bom, tá ficando em casa, né? Pra gente logo passar por isso e logo voltar à nossa rotina, voltar pra escola, poder ficar com os amigos. Eu sou a professora Ana Carol, nós estamos juntos na disciplina de língua portuguesa. E pra gente começar, pra não esquecer, eu acho que você não tá esquecendo mais e você vai carregar esse hábito pro resto da vida. Já lavou as suas mãos, bem limpinhas, água e sabão, muito bem. Tá bem acomodado, achou um cantinho confortável pra gente começar a nossa aula. Pegou os seus materiais? Ainda não? Então vai lá, pega os seus materiais para que eles fiquem aí próximos a você, porque a gente vai utilizar nessa aula também. O que a gente vai usar para a nossa aula de hoje? O seu caderno ou as folhas que você está usando para fazer as suas anotações, lápis ou caneta, aquilo que você utiliza para escrever, e tudo que você achar que é importante vai te ajudar na hora de fazer as cópias e as produções. Então, borracha, apontador, o que tiver pertinho aí, só deixa tudo bem próximo a você, porque quando a gente for utilizar já está aí, você não precisa sair correndo e nem perde nada da nossa aula, tá bom? Eu vou te dar um tempinho para você ir lá pegar o material e já vem. Muito bem, seus materiais aí, todos prontinhos. Vamos então anotar as coisas da nossa aula de hoje? Então, por favor, coloque a data de hoje aí no seu material. Nós estamos na aula de número 16 e a nossa disciplina, língua portuguesa. Então, faz aí as suas anotações, como você já está habituado. Eu vou te dar aquele tempinho de sempre e já vem.
anotou. Agora deixa o seu material aí pertinho de você. Quando nós formos utilizar, a prof vai avisar e você pega eles. Por isso que é bom deixar pertinho, porque daí você não precisa sair correndo e não vai perder nada da aula, tá bom? Sente-se confortavelmente, lá vamos nós. Só para a gente relembrar a nossa aula passada, a gente brincou, lembra? Fizemos o nosso jogo da roleta, aí ó, trouxe lá as palavrinhas. Então nós temos colchão, olha lá uma palavrinha nova, milhão, que termina com um lhão, galinha, cochicho, ramalhete e pinhão. Nossa, eu adoro pinhão. E você gosta? Que bom. Então foi isso que a gente fez. Nós girávamos a roleta, jogávamos o dado e você produziu uma lista das palavrinhas com as sílabas que tem CH, LH e NH. Lembrou de tudo? Lembrou da sua lista lá? Que bom. Então, lá vamos nós. Hoje, nós vamos também continuar brincando. Poxa, uma aula que fala sobre jogos e brincadeiras, não podia faltar jogos e brincadeiras, não é mesmo? Então, hoje a gente vai ter um desafio. É assim, eu vou te contar sobre algumas brincadeiras, mas eu não vou te contar que brincadeira que é. Eu vou te dar algumas pistas. E aí depois eu vou te mostrar algumas coisas e você vai me ajudar a escolher as certas, tá pronto? Primeiro, só fica atento nas pistas que eu vou dando. Então, ó, prepara-se, senta aí direitinho para ficar todo ligado na aula e em tudo que eu vou dizer. Tudo certo? Vamos lá. Então, a primeira brincadeira que a gente vai conversar vem lá da região sudeste, da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Olha lá onde fica Uberlândia, em Minas Gerais, no cantinho do estado de Minas Gerais. É uma brincadeira que, apesar de ser lá de Uberlândia, Minas Gerais, a gente costuma brincar bastante. É bem conhecida nossa, dos nossos recreios, das nossas brincadeiras com os amigos, das festas. Eu gostava e sempre gostei de brincar desta brincadeira que eu estou falando. Para que a gente possa brincar, primeiro a gente tem que fazer toda a brincadeira, ou seja, a gente vai ter que desenhá-la ou com fita ou com giz. Normalmente na escola já está lá no chão pintadinho. E tem números também. Sim, tem números nessa nossa brincadeira e a gente vai utilizar. Conseguiu pensar numa brincadeira que também é brincada aqui? Eu tenho certeza que você conhece. Acho bem pouco provável que você nunca tenha brincado. Se você nunca brincou, você no mínimo ouviu falar. Nos recreios da escola sempre tem um grupo de meninas e meninos brincando, com uma pedrinha na mão, já usando o que está desenhado no chão. Te dei boas dicas, né? Pois é. Olha o que a gente vai fazer agora. Eu fiz um quebra-cabeça. Eu misturei regras dessa brincadeira, que eu acabei de dar umas pistas para vocês, com algumas outras regras de outras brincadeiras, que não tem nada a ver com essa que a gente está falando. O seu desafio agora é prestar atenção nessas regrinhas que nós vamos ver na tela e escolher quais são as que fazem parte dessa brincadeira, que vão combinar com ela, para que depois a gente veja se está tudo certo. Eu vou te mostrar primeiro as regras e depois a gente vai ver as imagens, mas depois eu explico melhor. Primeiro, vamos começar a ver algumas regras que eu separei. Então você tem que lembrar. No meio disso tem regras que são dessa brincadeira que eu estou falando para vocês, que dei as dicas, e tem regras que não são dessa brincadeira. Por isso que é bom você ficar atento, tá bom? Vamos começar então? Olha lá. A primeira diz assim: não pode apoiar a mão ou o outro pé no chão para recolher a pedra. É uma regra da brincadeira, não sei de qual, vai pensando. Depois tem outra que diz assim, ó: ganha quem acabar o jogo com mais bolinhas. Vai pensando aí. Olha a próxima. Não pode pisar na linha ou fora do quadrado. O que será? Cada jogador fica com uma bolinha na mão. Ué, uma hora tem pedra, outra hora tem bolinha.
que será que está misturado aí? Conseguiu? Mais uma então. Não pode pisar no quadrado onde está a pedra. Opa, olha a pedra aí de novo. Ainda não? Então tem mais. Quem errar, continua de onde estava. Já? Ainda não? Próximo. A brincadeira é feita em duplas, mas podem participar mais crianças. Então dá para jogar com uma dupla, mas também dá para brincar com um monte de gente. O que será que é? Mais uma dica. Quem errar, passa a vez para o outro. Não pode jogar a pedra no quadrado errado. E aí? Conseguiu selecionar quais eram as regras que fazem parte dessa brincadeira que a gente conversou e quais são as intrusas? Conseguiu pensar? Tá fácil, eu acho. Mas eu ainda vou te dar mais uma ajuda, porque agora a gente vai juntar com imagens. Então eu fiz a mesma coisa. Misturei imagens da brincadeira que nós estamos falando e queremos descobrir e de brincadeira intrusa, que não faz parte dessa que estamos conversando. E aí o seu desafio de novo é esse. Quais são as imagens corretas que combinam com as regras da brincadeira que falamos e que não são intrusas? Tá pronto? Olha lá. A primeira tem uma mãozinha com uma bolinha, dando lá um peteleco. Lembra que conversamos sobre o significado do peteleco na aula passada, né? Lembrou, viu só? O carro dicionário é ótimo. Mas aí a bolinha e agora veio o desenho de um pezinho pulando os números. Você conhece essa brincadeira? Opa, bolinhas de novo, organizadas em um círculo. Que será? De novo, só que agora tem 2 pezinhos, não tem só um. E tem uma marquinha, um círculozinho cinza ali pertinho do número 1. Eu acho que eu falei para você que parece que tinha números na brincadeira. De novo, mais 2 pezinhos chegaram em algum lugar. Tem umas setinhas mostrando que teve que pular até aquele espaço. Mais uma vez, ó. Só que agora não tem os pezinhos, só tem os números e uma pedrinha. E aí? Agora eu não tenho dúvida de que você conseguiu descobrir qual é. Lembra como nós conversamos sobre o infográfico? As imagens aliadas ao texto, facilitando a compreensão? Viu como quando eu te mostrei as imagens, você ficou mais atento, você já conseguiu começar a pensar melhor do que quando estava lendo só as regras? Já está fácil agora descobrir qual é a brincadeira que estávamos falando? Já descobriu? Olha lá quem era. A boa, velha e muito divertida amarelinha. Então, isso aí, nós estávamos falando da amarelinha. Olha lá as regras da brincadeira quais são. Não pode apoiar a mão ou outro pé no chão para pegar a pedrinha. Não pode pisar na linha ou fora do quadrado. Não pode pisar no quadrado em que estiver a pedrinha. Não pode jogar a pedrinha no quadrado errado. Quem errar, passa a vez. Sempre que o jogador voltar, ele começa de onde estava. Viu? Quando a gente viu as regras lá, haviam algumas intrusas, mas as que eram as corretas também estavam lá, que eram justamente essas, que são as que a gente precisa cumprir para poder brincar de amarelinha com os colegas. Achou difícil? Não, né? Foi bom. Tá pronto para mais uma? Já já a gente vai ter. Porque agora a gente vai ver, mas e a imagem, Pro? Como que ficou? Aquelas todas recortadas que você trouxe no slide. Ficou assim, ó. Quando a gente for organizar, então, para o jogo, se eu fosse, por exemplo, contar a vocês como se brinca de amarelinha e vocês nunca tivessem brincado, vocês iam perceber. A gente começa montando a amarelinha e aí a gente segue. Viram lá? Joga a pedrinha, daí começa a pular e aí cada passo das imagens vai mostrando como é que você brinca. Então, mesmo que você nunca tenha brincado dessa brincadeira, você é capaz de perceber, olhando para as imagens e lendo as informações, como é que se brinca, como é que se joga a amarelinha.
Junto com cada desenho, ele traz algumas informações. A primeira diz, ó, que tem que desenhar o diagrama que vai do inferno ao céu. Aí depois tem que escolher quem vai começar para poder jogar a pedrinha no número 1. Lembra que começa sempre pelo 1. E aí começa a pular, mas não pode pular no número 1, porque é onde está a pedrinha. E aí vai pulando, um pé, dois pés. Tem que alternar, não pode pisar o tempo inteiro com os dois pés. Quando for voltar, tem que pegar a pedrinha do chão e aí começar de novo. Se você errar, passa a vez. E aí quando retorna para a brincadeira, continua de onde você havia parado. Ficou bom assim, né? Ficou muito mais fácil de entender? Gostou? Tá pronto para a próxima? Quero só ver. Porque eu também não vou deixar tão fácil assim o tempo inteiro, né? Agora eu vou começar a deixar um pouquinho mais difícil, mas acho que você vai conseguir. Olha lá. A próxima brincadeira vem lá da minha terra, de onde eu venho, que é de uma cidade chamada São Paulo. Lembra que eu contei para vocês que eu vim de lá? Olha lá onde está São Paulo, bem lá no cantinho. Viram? Eu trouxe o mapa para mostrar para vocês também olharem onde está localizada cada cidade que vem a brincadeira. Essa é uma brincadeira que eu gosto muito. Inclusive ela está por aqui, ó, em cima das minhas coisas, dos meus brinquedos, da minha baguncinha na mesa. Será que já descobriram? A gente viu que tem muitos lugares que chamam de nomes diferentes. Ela pode ter nomes muito diferentes. E a gente viu também que tem muitas formas de brincar. Eu conheço algumas, você deve conhecer outras diferentes. E eu acho que também você deve ter brincado. Na escola, normalmente a gente vê o pessoal brincando. No parque. Conseguiu pensar? Essa é uma brincadeira que organiza de uma forma diferente. Você precisa levar as suas para poder brincar. Ou então pegar emprestado do colega, senão você não consegue. Vamos tentar? Vou te mostrar algumas regras e lembra, tem umas intrusas no meio. Toma cuidado para escolher as certas, tá bom? Olha lá a primeira. Ganha quem acabar o jogo com mais bolinhas. Cada jogador fica com uma bolinha na mão. Olha lá, tem que ficar com bolinha então. A brincadeira é feita em duplas, mas podem participar mais crianças. Olha, que nem estava lá na amarelinha, lembrou? Os participantes fazem um círculo usando 6 bolinhas. O jogo acaba quando todas as bolinhas tiverem sido acertadas. Cada jogador dá um peteleco na bolinha para tentar acertar as do círculo. Acho que agora as dicas estão começando a ficar mais tranquilas. A partir da regra você já está conseguindo pensar que brincadeira é essa. Cada vez que o jogador acerta tudo, o elástico sobe. Eita! Não estava brincando de bolinha com elástico? Será que é uma brincadeira com elástico ou com bolinhas? Conseguiu pensar? 2 participantes seguram o elástico e um terceiro pula. O elástico geralmente começa no tornozelo. Lembra que eu falei que tem umas regras que são intrusas? Eu acho que você já conseguiu pescar, já conseguiu matar essa charada de descobrir qual é a brincadeira que nós estamos falando agora. Eu gosto muito de brincar dessa. Vivo com os meus filhos lá fazendo, organizando e inventando novas formas de brincar. Vamos para as imagens então? Vamos ver quais são as imagens que combinam com a brincadeira que estamos falando. Olha lá de novo a mãozinha na bolinha dando um peteleco. De novo, essas bolinhas em círculo, 6 bolinhas colocadas em círculo. Opa, uma criança, o que será aquilo que passa próximo aos pés dela? Vai pensando. Uma mão segurando uma bolinha. Opa, uma bolinha parece que acertou outras e aí elas foram para mais longe. De novo. Os pés daquele garoto, em cima de que será que ele está? Brincando de que será? E aí? Conseguiu já descobrir qual é essa brincadeira? Com as dicas que eu dei, com as regras que a gente viu e com os desenhos agora ficou fácil. O que você acha? Foi, né?
Olha lá qual é a brincadeira. Bolinha de gude, que recebe o nome de peteleco. Peteleco é o nome que a gente viu lá na aula anterior, lembra que o carro dicionário trouxe? E a gente descobriu que era o nome da brincadeira? Olha lá as regras, o como brincar de peteleco. Cada jogador deve ter no mínimo uma bolinha. Se pisar na linha do peteleco, perde a vez. Cada jogador dá um peteleco na bolinha para tentar acertar as do círculo. O jogador que acertar bolinhas com o peteleco fica com elas. Vamos ver as imagens? Olha lá. Primeiro a gente coloca em círculo, que a gente viu lá nas nossas imagens. Então o jogador fica com uma bolinha na mão para jogar, por isso que ele precisa ter no mínimo uma bolinha. Daí tem que tomar a distância do círculo, decidir qual é a distância e quem é que vai começar. Aí com o peteleco acerta as que estão no círculo. As bolinhas que saírem do montinho ficam com o jogador que as acertou. O jogo acaba quando todas as bolinhas já tiverem sido acertadas. E ganha quem acabar o jogo com mais bolinhas. Já brincou de bolinha de gude? Eu adoro, brinco muito. Esse potinho que tem aqui não é nem metade do que tem lá na minha casa, num pote bem grandão. Você tem as suas? Aproveita e vai brincar. Porque bolinha de gude é uma brincadeira que você pode brincar sozinho, caso não tenha com quem. Se tiver um familiar que possa brincar com você, ótimo. Se não, organize as bolinhas, faça o círculo e vá dando os seus petelecos para ficar craque. Quando chegar na escola, você vai arrasar. E aí vai pegar as bolinhas dos colegas e vocês vão se divertir. Mas por enquanto, fica brincando aí na sua casa, tá bom? Vamos para a próxima brincadeira? Qual será que eu trouxe agora? Olha lá. A brincadeira que nós temos agora vem lá da região Nordeste, de uma cidade com um nome bem diferente, chamada Bacabal. Ela fica no estado do Maranhão. Olha lá onde fica Bacabal, quase no meio do estado. Essa é uma brincadeira da minha infância. E aí, quando eu estava fazendo pesquisa para nossa aula, e ela apareceu lá no meio, eu logo tratei de arrumar o material. Peguei os meus filhos e fomos brincar. É uma brincadeira que você também vai poder brincar aí na sua casa e eu vou te mostrar depois como faz. Precisa apenas de um único material, que é um pedaço de elástico. Um pedaço de elástico, professora, para brincar, o que será que nós vamos fazer? Já te dei muita dica. Vamos ver as regras? Lá vamos nós. Algumas crianças deixam o elástico nos ombros e cabeça. O que será que elas fazem com o elástico no ombro e na cabeça? A brincadeira é feita em duplas, mas podem participar mais crianças. Opa, essa regra parece que está aparecendo em todas as brincadeiras que nós vimos até aqui. Os participantes fazem um círculo usando 6 bolinhas. Será? Quem errar, passa a vez para o outro participante. Cada jogador dá um peteleco na bolinha para tentar acertar as do círculo. Cada vez que o jogador acerta tudo, o elástico sobe. 2 participantes seguram o elástico e um terceiro pula. O elástico geralmente começa no tornozelo. Acho que agora você conseguiu separar mais tranquilamente, né? Primeiro porque a gente já tinha visto regras de uma brincadeira anterior. E porque eu te dei uma dica bem fácil, bem boa para você acertar, que é o material que a gente utiliza para essa brincadeira. Mas ainda vou te ajudar mais um pouco, porque eu vou te mostrar as imagens. E aí seleciona aquelas que fazem parte dessa brincadeira que eu estou falando. Vamos lá? Então, olha lá. A primeira imagem tem 2 crianças com o que agora a gente sabe que é um elástico e uma no meio. E parece que ela vai pular ali aquele elástico. Olha lá uma imagem mais pertinho. Ele está ali perto do elástico para poder pular. A próxima a gente conhece. São bolinhas estourando para longe. De novo, um pezinho pisando em cima do que é um elástico. Opa! Agora tem os pezinhos de novo, mas eles estão de uma forma diferente. Será que fazem parte disso aqui?
Pensa aí. E, de novo, será que essa imagem faz parte dessa brincadeira que a gente estava falando? O que você acha? Ficou fácil, né? Por quê? Como você viu as regras? Eu te contei quais eram os materiais. E aí você viu as imagens, é só ir associando uma com a outra. Conseguiu? Se não conseguiu, não tem problema, que agora a gente vai ver qual era a brincadeira e vai resolver tudo. E além de tudo, você vai aprender a brincar caso não saiba como brinca com o elástico. Vamos lá? A brincadeira que eu estou falando se chama Várias Fases, lá em Bacabal, no estado do Maranhão. Lá de onde eu venho, de São Paulo, a gente brinca como elástico mesmo. E eu descobri que aqui no Paraná também é elástico, mas em Bacabal ela ganha outro nome. Olha lá as regras. 2 participantes seguram o elástico e um terceiro pula. Quem errar passa a vez para o outro participante. O elástico geralmente começa no tornozelo, depois sobe para o joelho, para a coxa e para o quadril. Algumas crianças pulam com o elástico na altura dos ombros e da cabeça. Cada vez que o participante acerta a sequência toda, passa do tornozelo para o joelho, por exemplo. Lembrou como brinca? Já brincou? Não? Se puder, pergunta aí para o seu familiar se tem um elástico que você possa usar. Ele precisa ser grande o suficiente para que você consiga ficar no meio dele. Se você não tiver 2 familiares que possam te ajudar segurando o elástico, não tem problema. Você pode utilizar 2 cadeiras. E aí as cadeiras farão a função dos pezinhos dos seus colegas. E aí elas vão segurar o elástico e você vai pulando e treinando e brincando. Você vai ver que é bem divertido, você vai ficar cansado também de pular e vai aprender vários jeitos diferentes. Aqui eu só fiquei curiosa para uma coisa. Quando eu brincava, não tinha essa parte de colocar nos ombros ou no pescoço ou na cabeça. Como será que pula tão alto? Fica uma dica aí, quando você puder, pede para um familiar te ajudar e aí você tenta descobrir um jeito de pular o elástico com ele na cabeça ou nos ombros. Será que você pula tão alto ou será que vai apenas precisar utilizar as suas mãos? Tenta, depois você me conta como é que foi. Agora vamos ver a imagem que nos explica sobre a brincadeira do elástico? Olha lá. Lá em Bacabal, então, a brincadeira é assim. Agora você está vendo lá que as crianças estão segurando o elástico. Como eu disse, na sua casa, se você tiver o elástico, pode colocar em 2 cadeiras. As pessoas que estão segurando ficam lá quietinhas paradas. E quem está no meio vai pular o elástico. Mas será que então eu só fico pulando o elástico e não tem nada que precise ser feito, não tem uma fase? Porque daí ele diz que quando errar, sai e passa a vez para o próximo. Tem sim. O que você vai fazer é falar algumas palavras. Lá em Bacabal eles usam algumas, como cambalacho, sabonetinho, céuzinho. Mas não é só isso, não é só falar a palavra. Precisa falar a palavra silabadamente. Silabadamente, prof. Por exemplo, enquanto pula, você vai dizendo cambalacho. Cada vez que você disser uma sílaba, você pula. Então, para o can é um pulo, ba é outro pulo, lá outro pulo, cho, próximo pulo e sai do elástico, como ele mostra lá no finalzinho. Então, não é só falar a palavra, tem que falar ela silabada. A outra, por exemplo, é macarrãozinho. É uma palavra longa, né? E é de propósito, para ficar mais difícil de pular. Então, você vai fazendo macarrãozinho. Terminou? Sai do elástico. Que tal você tentar aí na sua casa? Não tem ninguém para brincar junto com você? Não tem problema. Use as cadeiras, prenda o elástico e vá se divertir. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se nunca brincou, vai aprender uma brincadeira nova. Se já brincou, só vai se divertir. Agora, eu vou te convidar para jogar. Tá pronto? Eu adoro jogar, então eu acho que você também. O jogo que a gente vai fazer agora é bem simples. Nós vamos comparar os 2 textos que nós vimos durante as nossas aulas. Comparar, prof? A gente vai
relembrar o primeiro texto, que falava das brincadeiras que ficaram perdidas no tempo, e também vamos falar do infográfico, que trazia as brincadeiras das regiões do país. Mas como, prof, a gente vai fazer isso? Assim, eu trouxe um dado, e no dado a gente tem 6 cores diferentes. Fiz um dado diferente, com cores. Normalmente a gente vê o dado como esse que a gente está vendo ali na imagem, né? Com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas o meu eu fiz diferente. Coloquei cores. Achei que ia ficar muito mais divertido e um pouco diferente também. E aí a gente vai fazer o quê? Eu vou jogar o dado e aí a cor que cair tem uma pergunta que se refere ou ao texto 1, ou ao texto 2, ou aos 2 textos. Lembra lá, o texto 1 foi aquele primeiro que nós vimos nas aulas iniciais, que falava sobre as brincadeiras, sobre brincar em casa, sobre como as crianças não vão mais às ruas para brincar, porque o progresso trouxe muitas mudanças, como ficam trancadas em casa com a internet, com os jogos eletrônicos e tudo mais. Lembrou? E isso mesmo, aquele texto que a gente colocou várias imagens para deixar ele mais interessante. O segundo texto é o nosso infográfico, aquele bem colorido, cheio de imagens, que trouxe para nós várias brincadeiras das regiões do país e nos ensinou a brincar uma de cada região. Tá lembrado, né? E aí, quando a gente for perguntar sobre os 2 textos, a gente vai ter perguntas que se relacionam aos 2 textos. Entendeu? Se não entendeu, eu já vou começar o jogo e logo você vai perceber. Agora eu quero que você responda para mim oralmente quando eu fizer a pergunta, ok? Eu vou jogar o dado, vou pegar a pergunta e você vai pensar. Claro que eu vou te ajudar, né? Então não precisa ficar nervoso porque nós estamos aqui juntos e eu vou estar sempre dando uma ajudinha. Vamos lá então? Ó, já coloquei os cartões com as perguntas aqui na mesa para quando o dado cair naquela cor a gente poder ler. Então fica atento aí, tá bom? Vamos à primeira vez, até para você entender direitinho como é que é. Tá pronto? Lá vamos nós. Olha lá, o dado caiu na cor roxa. Isso aí, cor roxa. Eu vou pegar então o cartão da cor roxa. Vamos ver de qual texto vai falar, até para você já ficar pensando aí sobre o texto. Ele vai falar, ó, do texto 1. Então lembra, o texto 1 foi o primeiro que nós trabalhamos lá nas nossas aulas iniciais. Usamos as imagens, escolhemos imagens para deixar ele mais interessante. Lembrou, né? Olha a pergunta. As brincadeiras populares tiveram origem a partir de quais culturas? Lembrou? Lembra que o texto falava sobre isso? De que não se sabia exatamente de onde havia vindo tudo porque não tinha um registro. Ou seja, ninguém tinha colocado num livro ou tinha feito um desenho. Não tem nenhum registro assim. Mas eles sabiam de algumas coisas. Lembrou? Então, conseguiu pensar? Vamos ver a resposta? Olha lá. Lembra que o texto dizia para nós que a origem das brincadeiras são da cultura africana, portuguesa e indígena? Ele trazia isso para nós, contava que essas brincadeiras, muitas delas vieram com esses povos, os portugueses, os indígenas e com os africanos. Tinha lembrado? Muito bem. Vamos para a próxima então? Vou deixar o cartão que já foi aqui do lado e vamos jogar o nosso dado novamente. De novo no roxo. Vou jogar de novo. Não podemos repetir. Preto. Olha lá. Caiu na cor preta. Então, eu vou no nosso cartão, que eu fiz aqui, ó, pretinho. Vamos ver de qual texto ele estava falando? Agora, ele vai trazer para nós o texto 1 e o 2. O que significa isso, professora? Significa que agora você vai precisar pensar nos 2 textos ao mesmo tempo para pensar em algo que eles tenham em comum. Então agora lembra dos 2, do infográfico, cheio de imagem, bem colorido, com todas aquelas crianças brincando. E lembra do nosso primeiro texto, que fizemos a leitura, colocamos as imagens. Lembrou? Vou ler a pergunta então. Tá pronto? Lá vamos nós.
Qual é o local ideal para brincar segundo os dois textos? Lembra que os dois textos falam de locais para se brincar? Quais são eles, será? E aí, conseguiu pensar? Vamos ver se você pensou? Olha lá! Lembra que os textos, os dois, falavam da rua como o melhor espaço para brincar? Só lembra que lá no texto 1, ele falava que a rua já não era mais o espaço utilizado. Porque daí, com o progresso, as cidades crescidas, o número de carros nas ruas, a violência, tinha feito com que as crianças parassem de brincar nas ruas. E o texto 2 já diz que a rua é o melhor lugar. E o tempo todo ele fala isso para nós. O infográfico sempre traz que as crianças brincam nas ruas, que as ruas são os melhores lugares, que a garotada adora estar na rua. Mas para os dois textos, a rua é o melhor espaço para as brincadeiras que nós vimos. Lembrou? Muito bem. Vamos para o próximo então? Vou jogar o dado. Vamos lá. Olha lá, então o nosso dado caiu na cor verde. Então vamos pegar o envelope referente à cor verde e vamos ver a qual texto ele vai se referir, ou se não vai ser para os dois. Vamos ver? Então olha só, ele vai falar do texto 2. Então ele vai trazer o texto do infográfico. Vamos ver qual é a pergunta? É uma pergunta muito fácil, você vai saber. Quer ver? Olha lá. Qual o tema do texto? Tá fácil, né? Eu acho que foi gratuita para você, bem fácil. Vamos ver? O tema do texto 2 do nosso infográfico eram as brincadeiras preferidas das crianças nas 5 regiões do Brasil. Então lembra que a gente passou por cada uma delas, aprendeu uma brincadeira de cada região. Então esse era o tema. Tava fácil, né? Vamos para o próximo? Então agora o nosso dado caiu na cor rosa. Você gosta de rosa? Eu também. Vamos então pegar o nosso cartão rosa. De qual texto ele vai falar? Ou será que ele vai falar dos dois? Vamos ver? Olha lá, nós vamos mais uma vez falar sobre os dois textos. Então nós vamos fazer uma relação entre o primeiro e o segundo. Vamos ver? O que os textos nos falam sobre as culturas presentes nas brincadeiras? Lembrou? Lembra que no texto número 1 estava bem lá no comecinho essa questão da cultura? E lembra que no infográfico o tempo inteiro ele trazia algumas informações que falava do folclore. Lembra que o carro de dicionário trouxe para nós a palavra folclore? Vamos ver então? Conseguiu? Vai pensando. Olha lá. Eles contam para nós que a herança das diferentes culturas, dos africanos, dos indígenas e dos portugueses. Vocês lembram que o primeiro texto fala disso, né? E o segundo, em alguns momentos, nós vimos que tem regiões que têm influência da cultura indígena, tem região que tem influência do folclore, e daí pode ser da cultura indígena, da africana, da portuguesa. Então os dois trazem essas duas questões para nós, essa coisa de que foi que sobrou, né? Que foi sobrando da história, de tudo que foi produzido nas brincadeiras. Por isso que a gente fala da herança das diferentes culturas. Muito bem, gostou? Que bom. Nas próximas aulas a gente vai ter mais jogos e eu acho que você vai se divertir também. Agora, para a gente encerrar, eu quero que você observe com atenção esse esquema que eu fiz. Olha lá, eu coloquei as informações que são referentes ao texto 1 e ao texto 2. Mas eu também deixei as informações que são comuns aos dois textos. Então você vai perceber lá. A bola, o círculo amarelo, traz as informações do texto 1. Facilidade dos materiais, progresso e o brincar nas ruas, brincar sozinho, jogos eletrônicos e origem das brincadeiras. Então o que eu fiz? Peguei algumas palavras-chave, algumas frases-chave que faz com que você lembre do texto 1. No círculo azul, a gente tem o texto 2, que é o nosso infográfico. E aí eu trouxe também
passo a passo das brincadeiras, brincadeiras das 5 regiões do país e o brincar junto. Aí, no encontro dos 2 círculos, bem lá no meio, a gente vai ter o que é comum para os 2 textos, que é o brincar na rua, que a gente viu inclusive aqui no nosso jogo, nomes de brincadeiras populares do Brasil. Então lembra que no texto 1 também vinha uma relação de várias brincadeiras e no texto 2 um monte delas naquelas nuvenzinhas, fora aquelas que nós aprendemos a brincar. E fala também da herança cultural, de como o folclore, os indígenas, os africanos, os portugueses influenciaram nas brincadeiras também. Agora eu quero que você pegue o seu caderno, as suas anotações e você vai colocar essas informações aí no seu caderno. Eu vou te dar um tempo para isso, claro, tá bom? Copia aí que eu vou te esperar. Pronto, copiou? Depois você pode pintar, deixar o círculo colorido também da forma que você achar melhor. Por enquanto, o importante é que você tenha copiado as coisas que a professora colocou sobre cada texto. Isso é essencial para você saber. A parte de desenhar, deixar bem colorido com seu lápis de cor, você pode fazer depois da nossa aula, tá bom? Olha só, Atenção, quem chegou de estudante. novo! É o carro É o dicionário! carro dicionário que passou na sua tela. Tivemos palavrinhas fáceis, difíceis, palavras novas, palavrinhas e palavrões, estudante. É o carro dicionário que passou na sua tela. Carro dicionário é qualidade. Nos vemos em breve. Viram só? O carro dicionário passou e contou para nós que ele trará novas palavras em outro momento, em outras aulas, quando a gente se reencontrar. Hoje a gente termina aqui com as nossas aulas sobre jogos e brincadeiras e eu volto depois com outras coisas, com mais novidades, com novos temas, novos jogos e a gente se encontra. Eu quero que você fique bem, fique aí na sua casa, muitos abraços no ar, se cuida. Eu adorei ficar aqui com você esse tempo. Até daqui a pouco, quando a gente se reencontrar. Tchau, tchau!